A ideia hoje é falar de visagismo como ciência e história que faz parte do presente também para cabelos e penteados. Então a gente fala de corte de cabelo, vestir o corte com a cor, fazer o penteado com a textura necessária para compor bem o rosto de cada pessoa. O objetivo a gente vive um novo momento, né? Um momento de liberdade, individualidade, exclusividade, isso tudo que se traduz como uma maneira de expressar o movimento através dos fios do cabelo, que sempre são um recurso de embelezamento, mas principalmente para emoldurar o rosto. São diversas as tendências encontradas quando a pesquisa é feita em cima de penteado, principalmente verão 2020, né? E eu sempre digo que os anos 10, né? 2010, 2011, 2012, os anos 10 estão acabando. E a partir de 1º de janeiro de 2020, inicia os novos anos, ou seja, os anos 20. E aí é 2020, 2021 até 2029. Então, essa nova tendência de penteado para essa nova década deve fazer uma grande diferença, uma grande revolução na imagem das pessoas. Eu, durante muitos anos, trabalhei exclusivamente fazendo serviços, né? Então a pessoa me procurava, ia no espaço onde eu trabalho e falava: eu quero fazer um penteado para esse momento, para aquele momento. Às vezes para um casamento, às vezes para uma festa, às vezes para, por exemplo, ir na formatura de alguém. Então tem vários momentos diferentes onde as pessoas usavam penteado para isso ou aquela situação. Atualmente, quando a gente fala da nova década, ou seja, dos anos 20, a gente está falando principalmente que a mulher precisa ter praticidade, aprender como criar textura, aprender como dar forma no cabelo e principalmente bebendo de fontes que já existem há muitos e muitos anos, né? Na antiguidade, por exemplo, para auxiliar a compreensão da realidade que existia naquele momento, não havia nenhum tipo de fixador. Então, o que se criava era, na verdade, movimentos criados em cima de peças de chifres, os chifres que os animais têm, enrolavam seus cabelos nessas peças de chifres, né? Naquela época não existia nenhum tipo de sabão, portanto não devia ser muito difícil conseguir desembaraçar os cabelos, principalmente quando eles estavam molhados. Então os penteados não eram a prioridade, mas com certeza para manter os cabelos menos rebeldes, faziam-se tranças ou os prendiam no alto da cabeça para evitar que ficasse sobre os ombros e desse algum tipo de calor, fungo, essas coisas todas. Mas quando a gente fala, por exemplo, no Egito, né, na região do Egito principalmente, as mulheres optavam pelas perucas, como os cortes retos, longos, curtos e penteados muito usados no que cobria a cabeça, deixando duas abas dos cabelos caídos para frente, como se fosse um enfeite, um adorno, mas era feito com o próprio cabelo. E aí a gente vai falando de várias coisas sobre a Roma Antiga, sobre o Renascimento, sobre como se comportava a montanha russa, né? Dos exageros à simplicidade dos penteados, né? A gente fala um pouquinho sobre a época de Chanel, quer dizer, a revolução dos cortes, dos penteados na época de Chanel. Mas a verdade é que de 10 em 10 anos, cada vez que a gente muda uma década, é necessário e é praticamente obrigatório para os profissionais, hairstylists, criadores de penteados, criadores de novas imagens, que se preocupem em trazer um novo conceito, escrever um novo capítulo para essa história que vai se iniciar. Então eu recomendo para você, se você tiver a intenção de conhecer mais, você pode colocar na busca do Google visagismo : ciência e história como parte do presente também para os cabelos e para os penteados. Essa é a chamada na matéria, deve estar publicada no Terra a partir de amanhã, eu acredito, mas não importa. Se você colocar visagismo, ciência e história, você já vai encontrar um texto muito bem escrito e bastante completo, bastante consistente, que explica um pouco sobre esse ambiente e esse novo momento. O que eu queria que você guardasse também, principalmente pessoas que estão assistindo aí agora e que aí curtem visagismo,
entra no nosso site www.livrosdevisagismo.com.br. Você vai encontrar uma literatura muito gostosa, muito divertida e fascinante de conhecer. E se você tiver alguma dúvida, alguma necessidade, pode me escrever para o meu e-mail robsontrim10@gmail.com. E para as pessoas que fazem comentários, tanto no YouTube, que se inscrevem lá, pode depois pedir que a gente manda um brinde de presente. Tá bom? Até breve.